E hoje você escolheu candidíase. Por que você pensou na candidíase? Porque de fato tem sido um problema que você tem notado em consultório, assim, das meninas? É uma doença recorrente nas mulheres, né? Ela está associada, assim, com a alteração do padrão alimentar. Então, você altera o padrão alimentar e aí você tem a candidíase, ou você tem uma proliferação do fungo e você também aumenta a tua vontade de comer alimentos errados. Então, uma coisa está ligada na outra. Então é uma doença relacionada à alimentação. Isso, e aí leva a um monte de sintomas, desde indisposição, cansaço, rosácea, que são aquelas manchinhas vermelhas no rosto, né? A própria candidíase é uma coisa que incomoda, né? Então, é terrível, né? Então eu achei interessante trazer assuntos que estejam bem relacionados com coisas desagradáveis para as mulheres. Ou com o nosso cotidiano. Eu vou chamar então o Dr. Domingos mais uma vez. Por favor, junte-se a nós para esse bate-papo. Bem-vindo mais uma vez. Oi, prazer. Dr. Domingos, ginecologista e obstetra. Por que eu quis, então, fazer aí uma pauta multidisciplinar? Até para a gente entender do que você tem visto em consultório, de quais são os principais sintomas da candidíase e o que você tem notado. Se de fato a maioria das mulheres que tem apresentado, quando você vai conversar, tem exatamente esse ponto que a Fê comentou, a alimentação que leva à candidíase. Na verdade, a candidíase leva a um corrimento vaginal, porque a Candida albicans, que é quem causa esse corrimento, ela é presente no nosso organismo, no organismo da mulher. Na pele, no trato digestivo, na região genital. Qualquer oscilação de imunidade, temperatura, uma medicação que você tomou por algum motivo, ficou gripada, tomou um antibiótico, tudo isso pode deixar mais deficiente o seu sistema imunológico e favorecer a proliferação dessa cândida, causando a candidíase. Isso são casos esporádicos de corrimento, mas tem mulheres que têm corrimento vaginal recorrentes. Ela trata dali um mês, tem de novo, trata mais 2 meses, tem de novo, trata. Nesse caso, é algum hábito dela que está errado. Não é somente a imunidade, algum hábito de vida dela não está correto e está favorecendo essa proliferação. Na grande maioria das vezes, alimentação. Então, é aí que a gente encontra itens importantes. E a primeira coisa que eu queria te perguntar, Fê, é o seguinte. Eu li o texto que você mandou e tal, e muitas coisas me chamaram a atenção, que você comentou do intestino. Exatamente. Aí fiquei eu pensando, o que tem a ver o intestino com candidíase? Tudo a ver. Tudo a ver? O intestino, basta dizer que é nosso segundo cérebro, já começa daí. Ele comanda o nosso sistema imunológico, ele é a porta de entrada. Com doença ginecológica, vamos dizer assim? Primeiro que o canal vaginal está super próximo, né, do intestino. Então, você tem a contaminação por bactérias ali. A própria forma como a mulher se higieniza também. Então, tudo isso já propicia. A gente, dentro da flora intestinal, a gente tem toda uma microbiota. Bactérias boas, bactérias ruins, fungos. E elas têm que estar em equilíbrio. Quando baixa o sistema imunológico, ou quando eu introduzo alimentos que não alimentam essas bactérias boas, as bactérias ruins e os fungos proliferam. Junto disso, lógico, vem mudança da preferência alimentar para o carboidrato, para doces, por farinhas, mas também alteram desde a parte de humor, você fica mais irritado, mais cansada, humor deprimido. Hoje já se sabe que a função intestinal, né, e a qualidade dessa flora intestinal está relacionado com problemas até do sistema nervoso. Então, mas aí depois de identificada, então, que essa paciente tenha candidíase, ela começa a ter de repetição, que na verdade eu acho que é o que a gente precisa discutir mais aqui, né? Porque só um tratamento pontual não vai resolver. Certo. Essa candidíase, quando se torna de repetição, ela evolui nos seus sintomas? Ela pode virar uma coisa crônica? Pode, sim. Piora muito todo fungo ou bactéria ruim, eles liberam toxina. Essa toxina, ela não fica só na flora intestinal, ela passa para a corrente sanguínea, atinge cérebro, atinge o fígado, atinge um monte de parte. Se atinge o fígado, inflama, aumenta a resistência à insulina, gordura visceral, gordura abdominal, engorda, entendeu? Então, assim, essas toxinas, elas que vão gerar todo esse desconforto no nosso organismo. Inclusive uma doença inflamatória pélvica você pode ter decorrente de um corrimento. Esse corrimento que está só na região vaginal pode entrar pelo colo do útero, atingir o útero, causar uma endometrite, que é uma inflamação do endométrio, ir para as tubas, causar inflamação nas tubas, nos ovários. Muitas vezes a mulher tem problema de fertilidade por conta de corrimentos recorrentes. Que não foi até bem tratado. Exatamente. Agora, quais são os principais sintomas?
sintomas para ela identificar que ela está tendo um corrimento que é preocupante, que é uma candidíase? Normalmente ela vai sentir um ardor vaginal, um ardor seguido de prurido, de coceira na região genital e um corrimento esbranquiçado, tipo um leite talhado. Na grande maioria é isso.